Shalom, queridos. Vamos para mais uma disciplina. Estaremos estudando um assunto bem interessante e com muitas discussões, né? Então vamos dar o nosso parecer aí a respeito. Qualquer dúvida, como eu já tenho falado a vocês, né? Me procurem, me perguntem para esclarecer algumas coisas que são necessárias durante o estudo desse conhecimento, tá bom? O que nós vamos estar estudando? Nós estaremos estudando nessa disciplina, vai ser a Teologia Sistemática 2, bom? Teologia Sistemática 2. E vamos falar, né, nessa primeira aula sobre antropologia, mas não a antropologia científica, porque não nos é importante, né, esse conhecimento da antropologia científica. É importante, sempre é, mas não muito importante. Então, para a gente, o mais importante aqui é a antropologia bíblica, ok? E, para a gente não ficar aí perdendo tempo falando a opção de coisa, vamos logo para o nosso estudo. Então, falando sobre antropologia, como eu já falei anteriormente, a antropologia, por definição, é o estudo do homem. Tá? Então, antropologia, né? Antro-homem, logia, estudo, então estudo do homem. Ok? Entretanto, a antropologia bíblica difere-se da antropologia científica em fundamento, abordagem e propósito. Ou seja, com relação ao fundamento, encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem. E qual é essa revelação? Exatamente, é a Bíblia. Essa é a revelação especial que Deus entregou ao homem. Abordagem, então, é feita a partir da visão bíblica do homem, e não como propõe a antropologia científica, do homem pelo homem. Então, a antropologia bíblica, nós vamos ver nas escrituras o que ela diz a respeito do homem, o que ela diz a respeito de quem é esse homem, né, como ele foi formado, as suas características, tanto naturais como espirituais. Tudo isso nós estaremos estudando nesse módulo. Não somente isso, é claro, nós estaremos estudando também isso, ok? E qual o propósito? O propósito é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas, bem como a sua atual deficiência moral diante de Deus. É claro que nós, sempre quando falamos a respeito do homem, falamos, o homem é a coroa da criação, então nós vamos entender o que significa isso. E o que aconteceu com o homem após o pecado, quando ele caiu, né? O que aconteceu, ok? Então nós estaremos estudando esses relatos, essas questões bíblicas, e é como eu já falo, né? Continuo falando. É óbvio que nós estamos aqui num estudo, tá? De um assunto muito profundo, e nós não temos tanto tempo para falar a respeito dele. Então é necessário que você busque este conhecimento. Tá? Eu vou estar passando bibliografias para que você possa estudar. Né? Na verdade já passamos aí teologia sistemática, alguns livros aí para você estudar com relação a isso. Mas vamos passar outros também, tá bom? Então vamos seguir aí. Perdão. Então, a origem do homem. Então, a evolução ateísta. Então, vamos falar sobre a evolução ateísta. Então, ateus é aquele que não crê em Deus. Teísta que crê em Deus, tá bom? Mas a gente vai tratar essa questão da evolução ateísta e evolução teísta. Vamos entender o que acontece com essas duas maneiras de pensar. Então, a palavra evolução indica um processo crescente, desenvolvimento. Então, quando falamos evolução, estamos falando de desenvolvimento, um crescimento, ok? Algo que começa em determinado momento pequeno e vai aumentando no decorrer da história, tá? Então, é isso que nós estamos falando quando falamos a respeito de evolução teísta, de evolução. Então, mas, quando é aplicada ao homem, tem seu significado muito mais expressivo, pois envolve suas origens. Então, assim, a evolução ateísta preocupa-se em responder à pergunta em pauta demonstrada com relação à origem do homem, né?
apenas num processo natural, no que tange a origem da primeira substância como desenvolvimento desta. Então essa evolução ateísta, ela trabalha a evolução natural do homem, criada a partir da primeira substância no universo, tá? Então, a partir dessa primeira substância, o homem foi criado a partir desse ponto. Então, basicamente, a evolução teísta, ela trabalha este conceito, tá? E não se pode negar ao certo que mudanças ocorreram através dos tempos. Entretanto, para os evolucionistas, ou seja, aqueles que trabalham a evolução teísta, essas mudanças incluem a geração de novas espécies de formas mais complexas, a partir de formas de vida mais simples. Então, essa ótica dispensa a ideia de Deus ou de sua atividade, fato bem evidenciado pela identificação dessa corrente ideológica. Então, o que acontece? Esses pensadores, né, aí evolucionistas, eles declaram que a partir de uma matéria única, seres, tantos animais, humanos, plantas, tudo foi criado a partir de um único ponto. E esse ser, né, criado, ou esses seres criados, ele foi se desenvolvendo, foi evoluindo, dando origem a outros seres. Tá? Então saiu uma bolota aqui, né, foi evoluindo, saiu uma bolota aqui, criou um cavalo, saiu uma outra bolota aqui, criou o homem, né? E por aí vai. Essa é a ideia dos evolucionistas. Tá? Isso pode ser demonstrado pela palavra de origem de Charles Darwin, que é o grande evolucionista, ele que fez todo esse tratado, que é uma teoria, tá? Teoria evolucionista, ok? Por que teoria, né? A ciência é algo muito interessante, é bom a gente ressaltar a respeito disso, porque a ciência, ela precisa de provas, a ciência, ela precisa de testes, ok? Então, quando você pega alguma coisa e consegue reproduzir em laboratório aquilo se torna real. Então, aquilo se torna ciência. Enquanto isso não se pode ser reproduzido em um laboratório, isso é somente uma teoria, ou seja, algo que alguém acha que é verdade, mas que de forma alguma pode ser provada, tá? De forma nenhuma ela pode ser reproduzida, ok? Então, ela é uma teoria científica, mas é uma teoria, ok? Porém, o que nós vemos aí no colégio, aquilo que nós estudamos, né, no dia a dia aí dos nossos filhos, né, nós mesmos quando estudamos isso, é colocado essa teoria como verdade absoluta, mas não é explicado que a teoria e essa verdade, ela não é absoluta porque não é comprovada cientificamente, ok? Tá? É claro que nós temos alguns pressupostos aí com relação à evolução, que aí sim, tá? A gente, com relação ao que o Charles Darwin fala, eu vou até tocar no assunto aqui para nós entendermos, tá? Mas vamos lá. Então, o que ele diz aí? O Charles Darwin fala, né? É o pai de muitos pensadores dessa corrente aí do evolucionista. Não darei absolutamente nada pela teoria da seleção natural se ela requerer adições milagrosas em qualquer dos seus estágios. Então ele deixa bem claro, né, que Deus, ele não se entra Deus nessa situação, ou seja, se um milagre chega nessa situação, então isso deixa de ser uma seleção natural, tá? Então, com objetividade, o que fundamenta esse tipo de raciocínio é a ciência naturalista. O livro que abre as portas do conhecimento para esse raciocínio é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, tá? De 1859. Mas é bem interessante alguns quesitos com relação a essa corrente aí, evolucionista de transformação, porque eles fizeram alguns testes, por exemplo. É bem louco falar isso aqui, mas é verdade. Eles pegaram um cômodo, né? Um cômodo,
segundo eles, hermeticamente fechado e colocou lá, tá? Lixo dentro desse cômodo. E com o passar do tempo, nesse cômodo surgiram larvas e surgiram ratos. Ou seja, segundo eles, o lixo evoluiu para larvas e ratos. Parece brincadeira, mas naquela época, em 1859, né, quando foi lançado o livro, mas essas questões de observações foram feitas antes, é óbvio, ela é uma das provas, ok? É claro, eu estava falando aqui com relação à evolução, uma das coisas que nós temos que entender, que existe evolução, sim, tá? Existe. Cientificamente a gente não pode deixar dizer que não existe, mas não há evolução de espécies, entre espécies. Por exemplo, um peixe que virou um passarinho, tá? Um pássaro, isso não existe, tá? Isso é impossível, tá? É impossível acontecer. Eu vou dar algumas questões para que seja impossível isso acontecer. Mas o que nós temos assim com relação à evolução é a adaptação de alguma espécie existente que foi criada de uma forma X ao meio onde ela está. Por exemplo, a gente tem aí no próprio livro de Charles Darwin, né, falando sobre as girafas. Né, quando nós temos aí onde as girafas elas existiam, as vegetações elas eram rasteiras. Então as girafas elas não tinham pescoços tão longos assim, tão longos. E as vegetações aí criaram-se, né? A evolução não, a própria mutação da espécie começa a acontecer, né? Eu, por exemplo, eu tenho 1,85 m de altura, mas existem pessoas que são mais baixas, tá, do que eu. E assim, o que acontece? Essa pessoa mais baixa que eu, ela vai sendo algumas coisas mais altas ela não consegue fazer. Eu sim já consigo, certo? Dessa forma, o que acontece? O animal, ela também nasce assim, uma girafa com pescoço mais longo do que as outras. E o que acontecia? Como a vegetação baixa começou a deixar de existir, começou a existir simplesmente a mais alta, tá? A mais alta, o que acontece? Essa girafa, um pescoço mais longo, né, ela tem mais facilidade de se alimentar, tá? Se alimentar. E aquelas que têm um pescoço mais curto, ela fica mais difícil de se alimentar, porque a alimentação dela mudou, né? Mudou. E essas de pescoço mais curto, quando ela não consegue se alimentar, ela vai morrendo. E as outras com pescoço mais longo, elas vão procriando, nascendo espécies com pescoços mais longos, tá? E, consequentemente, aquelas que têm pescoço mais longos ficaram em maior número na natureza, aqueles pescoços mais curtos foram sumindo. Tá? Isso sim é possível acontecer, mas não de transformar de uma espécie para outra. Isso não existe, tá? Isso não existe, ok? Tá bom? Então nós podemos entender isso dessa forma e ver que desse jeito não tem como entendermos, né, a evolução ateísta de uma espécie mudar em outra. Tá? Não se consegue nada a partir, não tem comprovação científica nenhuma, tá? Nenhuma de alguma espécie se transformar em outra espécie. Isso é impossível, tá bom? Então nós temos aí algumas objeções. Qual a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural? Então, com relação ao homem, é impossível, tá? Quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou os outros? Ok? Então é claro que, né, que se houve um primeiro start para que tudo acontecesse, é necessário que essa pessoa ela aparecesse, ela chegasse, essa pessoa, né? Esse start fosse alguém apertou o interruptor. E quem seria essa pessoa? Ok?
Quando não existia vida, como surgiram substâncias de hoje são absolutamente essenciais para a existência de sistemas vivos? Claro que os teístas têm algumas respostas a respeito disso, mas nenhuma delas, né, como eu falei, consegue ser comprovada cientificamente. E é claro, nós temos a evolução teísta, mas a gente tem que tomar cuidado com ela, ok? Vamos entender. A evolução teísta afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo de evolução natural, tá? Então preste atenção, evolução natural para criar um mundo e tudo que nele existe. Então, a ideia presente nessa ideologia nada mais é do que a tentativa de incluir em apenas um raciocínio ambas respostas, o evolucionismo e o criacionismo. Tá? Hoje, essa questão da evolução teísta é chamada como design inteligente. Okay? Você está colocando Deus na jogada, tá? Deus na jogada, mas infelizmente essa evolução teísta, ela não tem respaldo bíblico algum, ok? Se está falando de Deus, e Deus é a revelação para a gente, a revelação de Deus para a gente é a Bíblia, é a palavra, nós estudamos isso no Teologia Sistemática 1, é impossível, então, entendermos a evolução teísta como real. Então, esse raciocínio é expresso por cientistas religiosos que fazem algumas alterações do processo normal de evolução e na literatura bíblica, mas sem conseguir adaptar satisfatoriamente os argumentos contraditórios das correntes. Não tem como. Um exemplo clássico desse fato é a origem de Eva. Segundo eles, Adão surgiu de uma espécie pré-existente de vida e Deus resolveu soprar o espírito de vida. Mas Eva surgiu de uma intervenção especial de Deus no processo da evolução, ou seja, a evolução só deu conta da raça humana do gênero masculino. É um absurdo, né? É óbvio que é um absurdo, ok? Então, nós não podemos entender a evolução teísta como real. Tá? É uma tentativa, infelizmente, dos cientistas tentarem explicar a Bíblia ou colocar as questões de Deus no meio dessa situação toda. Mas nós temos que deixar aí bem firme se a evolução é natural, qual a necessidade da intervenção de Deus? Tem necessidade alguma, ela é natural, ela vai acontecendo. Se Deus é poderoso para intervir na criação da mulher, por que não fez no homem? Porque Deus deixaria em sua autorrevelação, a Bíblia, né, uma descrição inexata da sua criação. Se foi assim que Deus criou, por que ele não disse que foi assim? Tá? E não de outra forma. Qual o papel da descrição da criação do homem nas Escrituras? Deus seria incapaz de criar um mundo ex nihilo, tá? Deus podia criar assim, né? O que é essa palavra? Do nada, tá? Criar do nada. Então Deus poderia criar do nada? Seria incapaz de criar do nada? Claro que não. Deus, e como a palavra do Senhor fala, ele foi assim que ele fez. Ele criou do nada, tá bom? Aí nós vamos agora entrar no pressuposto da criação, ok? Da criação. Eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu retorno para a gente falar a respeito disso.